Tá valendo, tá valendo, tá valendo, 19h56. Nós estamos entrando aqui ao vivo pelo Zoom e também estamos gravando essa live ao vivo no YouTube. Depois, então, os colegas da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital e os demais que estão nos dando a honra da sua presença, visita nessa noite, poderão acessar esse conteúdo lá. Fábio, muito obrigado de novo pela tua presença. Estou muito com uma expectativa muito grande do que tu vai compartilhar conosco essa noite. Estamos aguardando aí o pessoal chegar. Vamos aguardando. Ainda faltam uns 3 minutinhos. Muito bom, muito bom. Estamos... Vou deixar uma. Depois me coloca de co-host lá para eu poder compartilhar a tela. Aham. Aproveitando e já mandando o link aqui para alguns colegas, para convidá-los a participarem. Falta um minutinho. Te coloquei como co-host também aí, tá, Fábio? Vou deixar. Bom, 20 horas. Te coloquei como co-host também aí, tá, Fábio? Tá saindo minha voz aí em algum microfone teu, né? Não, escutei você daí também. É. Talvez algum delayzinho aí de. 20 horas. Coloquei como co-host. A hora que Tá você saindo, fala, parece que repete aí. tá saindo duplicado. Tá saindo minha voz aí em algum microfone teu, né? Será que está rebatendo É. no, no YouTube? Talvez algum delayzinho aí de. 20 horas. Coloquei como co-host. Deixa eu ver aqui. A hora que você Tá fala, saindo, parece que repete aí. é tá saindo verdade. Duplicado. Ele abriu, Duplicado com delay. ele abriu uma aba do YouTube aqui. Uhum. Você tem razão, ele abriu uma aba do YouTube aqui sem eu perceber em segundo plano. Que bom que a gente É, viu isso agora antes de iniciarmos. Bom, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe vai aprendendo. não, é isso aí, Fábio, irmãos. 20 horas em ponto.
Quero te agradecer de novo a oportunidade de estar aqui contigo. Estou empolgado, realmente empolgado com essa tua participação de hoje a respeito de CAD na odontologia. Já estamos chegando aí com alguns colegas, entrando aí ao vivo. Lembre-se, você pode deixar aí no chat sua pergunta. Fique à vontade. Fábio Costa vai responder depois no momento oportuno. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua, a casa é sua, tá ok? Obrigado, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui intermediando. Obrigado pela sociedade, pelo convite. Obrigado pelo Paulo, pela sugestão e pelo convite. Bom, estamos dando sequência naquele nosso plano de ir pelas etapas, e hoje a ideia era falar um pouco sobre CAD, sobre desenho, sobre essa etapa do processo digital. Bom, só lembrando, né, eu tô participando da jornada como TPD, não como diretor da Doni. A ideia aqui só estou compartilhando o meu ponto de vista como técnico que faz um tempinho que tá no mercado de prótese e no digital, as minhas impressões, as minhas opiniões, não para também falar de uma marca ou outra, mas falar dessa etapa do processo digital dentro do fluxo, né? Então, depois do escaneamento, que nós falamos um pouco na live passada, a gente tem já algo, então, levado para o ambiente digital de fato. Temos arquivos para começar o nosso trabalho de planejamento, desenho, etc. Então, o CAD, o desenho auxiliado por computador, aí, eu acho que agora está todo mundo já mais conhecedor aí do que, afinal, é o CAD-CAM fluxo, né? Mas no desenho, que é o que a gente vai focar hoje, comentar, fazendo um ganchinho um pouquinho no que nós falamos na live passada, a gente tem uma importância muito grande da mão de obra que a gente emprega também nessa etapa, né? Os softwares ainda não fazem desenhos sozinhos como nós gostaríamos, nós não fomos ainda substituídos por softwares, a gente ainda precisa ter um bom conhecimento para desenvolver bons trabalhos, independente de software. E aí, na próxima live, a gente fala de processo de manufatura. Então, pós essa etapa aí, desenho. Dentro do CAD, a gente pode dizer que no que a gente tem contato com a odontologia, a gente tem os softwares propriamente odontológicos, com ferramentas direcionadas para a nossa área, com foco em ferramentas pertinentes às nossas necessidades. E nós vamos ter aí os softwares gratuitos, que surgiram há pouco tempo, se nós formos analisar o período do digital, mas que vem sendo desbravado aí pelos especialistas, pelos professores que estão na área da educação, com os CADs, etc. E, lógico, não são iguais, né? Então, são produtos diferentes, né? Softwares odontológicos e softwares que são gratuitos e utilizados. Funcionam na mão de bons operadores, ambos. Lógico, com o gratuito você não vai ter os mesmos recursos para tudo, mas para algumas coisas são bem semelhantes, para alguns módulos. E aí a gente vai falar um pouco como que os softwares comumente são distribuídos, vendidos, utilizados aí. Basicamente, nos softwares odontológicos, temos quatro marcas mais conhecidas: Exocad, Trishape, Dental Wings e o Serec com a Sirona. O Serec bem mais voltado para um mercado de chairside, mas de fato a gente vê ferramentas mais direcionadas para um determinado público. Eu vou falar como exemplo do Exocad, mas os softwares odontológicos eles são modulados, né? Então, normalmente você tem na marca que você utiliza ou que você pretende utilizar, você vai ter um software raiz. No caso, a gente chama de Exocad, mas o software de laboratório, o software de prótese é o DentalCAD.
Então, um software base que vai ter opções de próteses cimentadas em diferentes características. Então, coroas reduzidas, copings, as coroas reduzidas ou copings anatômicos, né? Inlays, onlays, facetas, a parte cimentada da prótese. Então, normalmente, os softwares odontológicos têm como base a raiz deles voltadas ali com as soluções de prótese cimentada. Eles são modulares por uma questão muito simples de se entender. Você monta o pacote do teu software de acordo com a sua necessidade, e os próprios fabricantes criam alguns pacotes que funcionam melhor com um determinado público, um determinado perfil de usuário, para que você não gaste um valor excessivo com algo que você, com uma ferramenta que você de fato não vai ter uma aplicação, uma utilidade. Então, você monta o seu pacote de acordo com o seu perfil. É interessante isso também, porque a partir do software raiz, você tem muita funcionalidade, né? Então, a partir do software raiz, por exemplo, a gente faz os enceramentos diagnósticos. Então, é algo que no próprio software básico, a gente já tem bastante recurso para ser explorado. Então, esses softwares são modulados. Normalmente, alguns possuem pacotes, um pacote básico, um pacote completo. Então, eles podem acumular alguns módulos, etc. E no caso do Exocad também, além de modular, eles têm um novo modelo de comercialização, que são as licenças Flex, né? Então, você tem um custo menor da licença do software, e essa é como se você pagasse por um período, né? Um período anual. Então, passado aquele período, você renova ou não, mantém essa licença ou não, ao invés de comprar uma licença como uma espécie de uma locação ou lease. Isso torna as coisas um pouco mais acessíveis. Para o Brasil é muito importante, né, no mercado brasileiro, a prótese parafusada. Então, no módulo de próteses parafusadas, a gente vai ter coroas parafusadas, estruturas anatômicas reduzidas a partir de um enceramento, abutments. Enfim, dentro dessa solução, vamos ter vários recursos aí relacionados à prótese parafusada. Então, esse módulo, comumente, principalmente para o laboratório de prótese, ele tem uma importância e um uso bastante extensivo no Brasil. As ferramentas de desenho, elas se parecem muito com as utilizadas na prótese cimentada, então o desenho ele tem muita semelhança com o processo feito na parte de anatomia, etc., da cimentada. Então, normalmente, quando a gente faz um treinamento de software, nós começamos pela prótese cimentada e depois, no segundo momento do treinamento, falamos sobre a prótese parafusada, porque muitas coisas se parecem. Então, o aluno ali vai podendo praticar para expandir. Fazendo só um gancho aqui, que quando a gente fala de prótese parafusada, é bem importante entender os componentes que nós utilizamos, né, com a parafusada. Então, no analógico, enquanto nós usamos o transferente de moldagem, no digital a gente vai usar o escambare. Essa peça de escaneamento, ela vai dar a referência da posição do implante. Normalmente ela é utilizada em cima da plataforma em que nós vamos fazer o nosso caso protético. Então, se você está fazendo um escaneamento sobre um implante Cone Morse, o escambare é o escambare próprio para aquele Cone Morse, para aquele fabricante, se for uma biblioteca, uma geometria específica. Se você vai escanear um mini pilar, uma prótese em cima de um intermediário, consequentemente você vai usar um escambare próprio para o intermediário. E assim sucessivamente. Então, isso também vai estar lá nos treinamentos, nos cursos de formação básicos dos softwares. Então, vão ter bibliotecas para os diferentes softwares odontológicos. Então, a gente tem bibliotecas próprias para o Exocad, bibliotecas próprias para o T-Shape, e aí para o Dental System, no caso, para o laboratório.
No Dental Wings a mesma coisa, vão ter bibliotecas próprias do Dental Wings, então esses softwares vão receber bibliotecas que nada mais são do que as referências dos arquivos. No caso do SEREC, o modelo do software, a forma de trabalhar o parafusado, ele já é um pouco diferente, então a biblioteca desenvolvida da mesma forma que nesses outros 3 softwares que eu citei. Então, os usuários de SEREC têm que usar os scanposts ou essas peças de escaneamento, e aí o desenrolar do trabalho no CAD é um pouco diferente. Uma associação fácil que a gente pode fazer com relação às interfaces metálicas, T-bases, os nomes que se pode dar para essa peça metálica aí, que separa a prótese do implante ou até a prótese do próprio intermediário, então intermediário do intermediário, nesse caso, se assemelha muito com o conceito do UCLA na prótese comumente no analógico. Então, as interfaces metálicas seguem também correspondência ali com o implante, e quando a gente está desenhando no CAD, a gente faz a escolha de qual interface nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar. Então, no caso de, por exemplo, próteses que vão ser confeccionadas considerando o transmucoso, na hora do desenho a gente consegue verificar qual a altura do transmucoso fica melhor para aquele perfil gengival personalizado, exatamente a interface. Alguns fabricantes também variam a altura da interface, então a altura dessa área de cimentação com a prótese. Então, no momento do desenho, a gente pode escolher isso, fazer essa escolha do componente. Claro, quando a gente fala do digital, né, a gente tem que pensar na logística disso, então, dependendo do local que você está, como que o fabricante aí atende a tua região, se tem uma loja que entrega na cidade, a questão dos componentes das próteses parafusadas, eu sempre digo para os usuários, é muito importante estar atento. Se você está com o trabalho no desenho, esse trabalho vai passar ainda por toda essa parte de desenho, depois a fabricação na máquina. Então, o momento de pedir componentes, de escolha e compra de componente pode ser feito de forma prévia, e aí você realmente conseguir acelerar o teu fluxo de trabalho. Com a parte das bibliotecas também, para algumas plataformas, e dependendo do tipo de material, você também vai ter as conexões diretas. Então, você consegue, com algumas bibliotecas, não com todas, né, você consegue fazer desenhos e planejamentos de próteses parafusadas, e a interface do intermediário, ali no caso, por exemplo, ela pode ser usinada. No caso da esquerda, é um cobalto cromo pré-sinterizado. Na imagem do lado direito, a gente tem uma peça em zircônia. Aí, as ressalvas de se fazer zircônia diretamente, etc., tudo isso, cada um segue a sua escola, o seu conceito aí com relação às opções das próteses, o planejamento em si. Eu, particularmente, no caso da zircônia, prefiro ainda usar a interface metálica para a gente poder ter o torque do parafuso nessa interface, para essa zircônia não estar em contato direto ali com o implante, ou até mesmo com o intermediário. Apenas minha forma de ver isso. E quando a gente fala de análogo, alguns fabricantes vão ter análogos para gesso e análogos para digital, e alguns fabricantes conseguem criar uma geometria, o conceito é interessante, e tem um único análogo que sirva tanto para próteses analógicas, ou seja, para a confecção de modelos de gesso, como também para o digital. A diferença do análogo para o digital, basicamente, é que você tem um arquivo gerado que tem essa conexão, tem essa geometria nesse modelo impresso. Então, o análogo vai ser inserido no sentido ali ocluso cervical. No final, normalmente, esse análogo tem um clique, dependendo da geometria do fabricante, etc. E é isso que mantém ele na posição correta. E aí, quando a gente for falar semana que vem um pouco sobre manufatura, aí a questão da impressão 3D, das impressoras, das resinas, etc., é ter, de fato, uma impressão precisa para que esse análogo, de fato, fique na posição correta
e dê realmente confiabilidade para o trabalho. E um dos módulos também que eu percebo motivo, às vezes, de dúvida com quem está começando no digital é a parte do gerador de modelos, né? Então, você tem lá escaneamentos intraorais, não é isso que vai diretamente para a impressora, ele passa por um módulo de software. Alguns scanners intraorais têm algum tipo de módulo vinculado já direto no escaneamento para gerar isso, mas comumente isso está lá no CAD, através de um módulo, e com esse módulo nós conseguimos gerar os modelos para, então, podermos imprimir. Nós conseguimos criar essas articulações para manter as arcadas em posição, manter dimensão vertical no modelo impresso, suportes para articuladores, troquel, né, a parte de troquelização do Geller, controlar alívios, né, do Geller, do troquel em relação ao modelo impresso. Então, tudo isso a gente consegue parametrizar. E aí é importante entender no processo de impressão desses modelos, quando você tem algum problema, se isso é um parâmetro no CAD ou se isso é um problema no processo de manufatura. Um problema com a resina, um problema com o fatiamento ali na hora que você faz o software para criar essa bandeja de impressão, uma expansão de resina, uma contração de resina excessiva durante o processo de impressão. Então, a gente tem que saber separar um pouco isso, né? Então, aqui a gente está falando de gerar o modelo para impressão. Aqui a gente vai ter parâmetros e aí é uma correlação entre, como eu falei na live passada, entre o que a gente tem na parte de desenho e o que a gente espera fazer depois com a manufatura. Quando nós estamos no CAD, a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer depois no processo de manufatura. Então, o CAD, ele já é definido, ele já é configurado de acordo com o processo de manufatura. E com um módulo aqui de modelos, a mesma coisa. Eu fico bastante feliz de ver a parte de articuladores ali como um dos módulos, das soluções ali dentro dos softwares, porque assim como nós temos no físico, Fábio, tem alguém mandando mensagem aqui. O pessoal está perguntando aqui no WhatsApp sobre o link da bio. Então, é importante, eu acho que é muito importante o articulador nesse processo do digital, e aí os mesmos recursos que nós temos no articulador físico, nós também vamos dispor deles no virtual. Então, alteração de guia, alteração de ângulos e parâmetros que nós usamos no articulador físico, nós também levamos para cá. Se você quer fazer uma alteração na dimensão vertical, como você faria no pino do articulador físico, você também vai ter a alteração do pino do articulador no virtual. E assim por diante. Então, durante o desenho, é muito interessante que no final da nossa anatomia criada e adaptada na formação, verificando ali os pontos de contato, etc., nós podemos simular os movimentos do articulador e o software vai interpretar todos os pontos de contato nesses movimentos e aí te sugerir o corte, o ajuste oclusal. Eu vou falar depois um pouquinho do módulo de placa de bruxismo, super legal no articulador, poder dispor dos movimentos ali para o ajuste oclusal das placas de bruxismo. Então, o articulador é uma ferramenta no CAD igual ao físico. Então, tudo que nós sabemos fazer com o articulador no físico, nós vamos empregar aqui. Normalmente, a gente segue, para cada articulador, o conceito de montagem em média. A BioArt usa o plano de Camper, os articuladores da AMAN usam Bonville. Você segue aqui na montagem do articulador também da mesma forma. O nosso tempo da live não permite que a gente faça
o uso de cada um desses módulos para que vocês vejam, mas tem bastante conteúdo aí também. E a gente vai falar um pouquinho dessa forma de compartilhamento, etc., ensino, já já. Sérgio, no módulo articulador existe uma maneira de utilizar o arco facial de maneira digital como no analógico? Boa pergunta, Sérgio. Não, ainda. Tem alguns desenvolvimentos nisso, utilizando, no caso do articulador, com o modelo de gesso, escaneamento ali até a base, o pessoal leva ali no CAD, mas tem uma ideia minha que está em teste agora, nesse momento, para ser mais preciso. Eu levei essa ideia para a BioArt, é uma forma de transferência aí a partir do escaneamento intraoral. Eu fiz uma validação disso, lógico, antes de levar a ideia. Agora a gente vai levar para um artigo científico, fazer uma validação mais extensiva com isso. E eu acredito que tem uma chance interessante disso funcionar. E aí vai ser uma coisa que eu gostaria que fosse disponibilizada para o mercado odontológico, de forma geral, que todo mundo pudesse usar e desfrutar disso daí. Então, acredito que em breve nós teremos aí algumas novidades. Estou bem animado com os testes. Inclusive, estava hoje aqui, a hora que eu cheguei, dando uma olhada aqui nas coisas que eu deixei para impressão, para eu validar. Eu acho que temos uma chance. O que a gente tem com relação à montagem ou posicionamento, no CAD você pode usar tomografias, né, para associar com o escaneamento e o articulador para efeito de posicionamento. Os escaneamentos faciais, que também são mais uma referência que podem ser agregados no CAD, fora a parte 2D das fotos mesmo e do planejamento do sorriso. Então, hoje, dependendo do nível que o dentista quer trabalhar ou que o técnico quer trabalhar, tem bastante coisa que a gente pode agregar além de simplesmente um escaneamento. Isso pode nos ajudar bastante na previsibilidade, no ganho de precisão com o caso. Mas, como técnico, eu gosto de entender mais ou menos qual que é o perfil do dentista, o que exatamente ele espera daquilo, para saber se ele está a fim de colocar tudo isso no caso e realmente ir fundo nisso. Então, como técnico, eu vou mais ou menos até onde o dentista está a fim de levar a informação para dentro do caso. Algumas coisas eu julgo como fundamentais, né? Um bom escaneamento, uma informação de como que eu preciso fazer aquele caso, exatamente o que se espera daquele caso, desde formato de dentes, a gente vai falar de biblioteca de dentes já. Então, eu acho que só isso já é uma boa prévia, mas tem muito recurso depois disso. E eu espero que essa coisa do articulador, eu acredito que a gente vai continuar usando o articulador por muito tempo, é uma questão de ter ele no software, fazer aquilo e depois ter o físico também. Então, eu acho que a gente tendo aí uma conexão de escaneamento intraoral para a montagem do articulador, acho que vai agregar bastante. Estou bem animado com essa possibilidade. Então, espero que em breve a gente faça uma live para mostrar isso aqui, contar um pouco como que foi aí a pesquisa para se chegar nessa ferramenta. A parte de bibliotecas, as bibliotecas de dentes aí, como eu já comentei anteriormente, na outra live, né, existe uma expectativa do mercado com relação a alguns profissionais achando que a biblioteca é algo que você importa ali para o CAD e você só precisa dar um tapinha. Em alguns casos até acontece, mas são mais raros. Então, nós temos bibliotecas de dentes, nós podemos usar escaneamentos de outros pacientes, que são os nossos doadores de sorriso, né? Nós podemos, é muito legal, né, quando a gente pega um paciente, a mãe que vai com a filha no consultório e fala, meus dentes pareciam muito com a da minha filha, então vamos escanear com a filha que ela vai ser a doadora de sorriso. Mas é lógico que a proporção, as dimensões, tudo é diferente, né? E aí a gente precisa realmente trabalhar para que isso fique harmônico no final das contas. Esse caso, eu peguei esse videozinho ali do site da Exocad hoje, estava dando uma olhada lá no site,
E se a gente olhar essa anatomia que aparece no caso e a gente observar aonde que está o término dessa coroa e aonde está a anatomia que está vindo aqui da biblioteca, a gente tem sobrecontorno gengival, essa anatomia está muito longe do término. Né? Então, quando ele se conectar com aquele término, a anatomia vai mudar consideravelmente. Então, importante a gente ter isso em mente, né? Saber adequar. E aí que está o lance que a gente falou na live passada, né? Se o profissional vai usar um software para fazer um desenho de uma anatomia, tem que saber fazer o desenho da anatomia. Ele só está partindo de uma referência. E isso vai proporcionar para ele uma agilidade no processo, mas não dispensar esse conhecimento dele com a parte da anatomia em si. O módulo de placa de bruxismo, eu adoro fazer placa, eu acho muito legal. É muito legal por vários aspectos. A gente tem um controle de espessura mínima, e quando a gente fala de placa de bruxismo no digital, a questão da espessura mínima é muito relevante, justamente por causa das resinas que nós usamos na impressão. Então, o fabricante, normalmente, da resina vai te dar uma referência quanto à espessura mínima que você pode usar. Eu tenho visto comumente o 2,5 como referência de espessura mínima nas resinas, mas isso pode variar de fabricante para fabricante. Quando você tem problemas aí de adaptação dessa placa depois de produzida, a gente vai falar na próxima live, né? Mas é interessante analisar o processo, a impressora, a resina, para ver se você não está tendo simplesmente distorções na manufatura. E no software você vai ter o controle de alívio de retenção e de alívio da placa em relação aos dentes. Então, você consegue ali padronizar um alívio que melhor se ajuste para o seu processo. Então, é bem interessante. E na parte do ajuste oclusal, é uma maravilha. Né? A gente monta ali os planos, simula o movimento no articulador, corrige essa forma, etc. Então, se você receber uma placa de bruxismo, que é, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V dos dentes do paciente, não houve nenhum planejamento da placa, né? Simplesmente era como nós fazíamos casquete, né? Casquete era uma capa em cima do preparo, né? A placa de bruxismo sem um desenho, ela se parece muito com um casquete, me lembra muito um casquete. É um Ctrl-C, Ctrl-V no formato dos dentes do paciente, sem considerar nada de ajuste. Pergunta se eu prefiro as placas fresadas ou as placas impressas. Vou dar a minha opinião. Eu sou uma pessoa, eu adoro usar Excel. Eu não sei nem dizer o que eu gosto mais, se é de CAD/CAM ou de Excel. Eu adoro Excel. Eu fiz 3 anos de engenharia de produção e ainda pretendo um dia terminar esse meu curso, porque eu adoro pensar em processo e custo. E quando a gente fala de placas fresadas, eu trabalhei um tempo na VIP, né? Ajudei ali no desenvolvimento dos insumos da VIP, depois a gente até vendeu equipamentos, etc. Quando você fala de resina, você tem ali uma qualidade dessa resina, né? Uma qualidade das partículas dessa resina para que ela tenha uma resistência abrasiva, que ela tenha uma estabilidade de cor ou até do incolor, né? Então, você tem que ter blocos com uma resina de boa qualidade. Porém, as resinas na usinagem é muito fácil, a gente que trabalha aí com resina na mão, quando você pega uma fresa e tenta cortar rápido uma resina, ela emplasta na fresa, né? Você pega uma 699 e tenta fazer um corte rápido, uma rotação muito alta, o que acontece? Ela emplasta. Então, na usinagem das máquinas, as estratégias, a gente vai falar disso na semana que vem, elas nada mais são do que criadas e desenvolvidas, lógico, com bastante estudo, para que a gente tenha um desgaste, conserve uma certa vida útil da fresa e que não altere as dimensões desse objeto que está sendo usinado. Então, no caso da placa, a resina é um dos piores materiais para ser usinado, um dos mais difíceis, por causa dessa situação de usinabilidade que ela tem. Então, quando a gente fala de placa de bruxismo usinada, o que nós temos? O valor do bloco mais o custo de fresas que você vai ter. Então, a vida útil da fresa, quanto tempo cada fresa resiste usinando resina.
Então, provavelmente, uma placa usinada, ela vai ter uma qualidade de resina fantástica. A base lá do metacrilato de metila, o mesmo acrílico que você está acostumado a usar ali na prensagem da placa. Qualidade ímpar, translucidez, resistência, etc. Porém, você vai ter que usar fresas novas na sua máquina, provavelmente. Algumas máquinas até vão ter problemas para usinar resina, por não serem robustas e suportarem esse tipo de material. Algumas máquinas aí têm históricos de estourar motor por causa de resina. Então, a placa ela vai ter um custo produtivo, quando usinada, bem mais alto, bem mais significativo. Enquanto que na impressão 3D, você não tem o desperdício, você não tem fresa, você tem a questão da altura dela na placa, você tem que colocá-la numa certa posição para que as camadas ali fiquem dispostas de uma forma melhor, mas você tem um custo produtivo bem menor. Porém, essas resinas ainda são menos resistentes do que o metacrilato de metila. Então, a busca que eu acho que todo fabricante de resina para impressão 3D está fazendo agora é buscar uma resina que seja igual ou superior. E aí estão aparecendo resinas para provisórios, com carga. Eu acredito que com a placa vai acontecer a mesma coisa. Quando eu faço desenho de placa de bruxismo para impressão, e aí eu tomo bastante cuidado, principalmente com a espessura mínima, e aí do outro lado a gente vai ter o paciente, dependendo do paciente, se for um paciente que tem ali um bruxismo mais severo, pode ser que a resina impressa não suporte, mas varia muito de fabricante para fabricante de resina. Então, na impressão, custo mais baixo, menos resistência. Na placa usinada, custo nas estrelas e maior resistência. E eu acho que o laboratório de prótese não tem margem para usinar placa para vender. O preço que ele teria que te cobrar seria totalmente inviável. E para o dentista que tem máquina de usinar dentro do consultório, é uma questão de analisar esse custo. Desgaste de fresa mais bloco, pelo menos, para saber se é viável você usar a máquina para essa finalidade, mas como resistência e qualidade, sim. E quando você perceber desadaptações da placa usinada, provavelmente as fresas já estão numa vida útil, principalmente as fresas que fazem a parte interna do acabamento, já no finalzinho da vida ela começa a deixar um pouco mais de excesso de material. Até isso é um dos tópicos da semana que vem, a questão de vida útil de fresas nas usinagens. Por favor, diga se respondi a tua pergunta. Se tiver mais uma questão sobre isso, a gente volta a falar um pouquinho mais. Existem softwares para o chairside, ou seja, softwares para o dentista utilizar no consultório. Fábio, o que diferencia um software de chairside para um software de laboratório? O que diferencia a essência do DentalCAD ali e do modelo chairside? As ferramentas, normalmente a interface, uma interface mais suscetível, mais fácil de ser usada, mas com um pouco menos de parâmetros, de recursos, etc., para se tornar realmente algo que se adeque ao conceito de chairside. O conceito de chairside é você fazer uma prótese de forma rápida e executar tudo ali dentro do consultório. Então, o software também vai ser um software mais direcionado para isso, com menos recursos do que o software de laboratório. Na parte de prótese cimentada, praticamente os mesmos recursos, né? Anatomia, redução, alguns softwares não vão fazer cópias, por exemplo, no chairside, mas fazem ali a parte de coroa, ou a parte de redução do enceramento. A maioria desses softwares odontológicos não tem ali o conceito do enceramento diagnóstico, isso fica mais na parte do software de laboratório. Então, nesse caso aqui do chairside, a gente tem uma enxugada um pouco ali na parte de ferramentas, de opções, né, do software. Mas, como eu falei na live anterior, nós temos aí o modelo híbrido, ou a forma de você transitar com o teu trabalho e compartilhar isso com um laboratório, com outro colega e trocar aí parte do trabalho. Você fez o escaneamento, comecei o desenho, mas aqui nessa parte estou com dificuldade, vou compartilhar o desenho para o laboratório mexer ali, dar uma ajustada no meu desenho, mas aí eu tenho a impressora depois, eu mesmo quero imprimir.
Então, isso vai para o laboratório faz essa parte, vê quanto que isso como que isso vai ser precificado, retorna para o consultório e o consultório pode finalizar. Então, esse modelo de troca, ele é bastante funcional, ele funciona super bem. É uma questão só de passar para frente o que você espera, o que você precisa. Então, com essa parte, eu só peguei alguns módulos, tá? Por causa aí do nosso tempo. A questão sempre do CAD, dos módulos e tudo mais, tudo isso está sempre, tem uma parte muito importante de conteúdo para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir aprender a usar. Quanto mais usuários você tem de um determinado software, consequentemente, mais conteúdo você vai ter voltado para ele. Então, as próprias pesquisas que todo mundo aí deve estar fazendo hoje no YouTube, com conteúdos gratuitos, né? Você consegue ver muita coisa. Muita gente posta, os próprios fabricantes postam muitas coisas. Professores falando, usuários compartilhando ali, tem um canal e quer fazer esse canal ir para frente, mas eu acho que a essa altura que nós estamos com marketing digital, todo mundo já entendeu, né, que o conhecimento ali, o compartilhamento de conhecimento no gratuito, a menos que você seja uma ONG, o compartilhamento ali gratuito tem um objetivo de se divulgar, de aparecer para o mercado e provavelmente de vender um curso ou algo parecido. Então, lógico que não vai ser num vídeo gravado ali como um chamariz que você vai ter tudo. Então, a gente precisa pescar muito, né? A gente precisa ficar ali garimpando muito conteúdo e, de fato, tendo prática para entender. Vendendo um pouquinho do nosso peixe lá com a Doni tem a plataforma de ensino. Então, ali para softwares, tanto para softwares gratuitos como para softwares pagos, mas aí conteúdos num modelo realmente de curso, né? Vídeos gravados, tópico a tópico, evoluindo, etc. Eu vou trazer mais conteúdos ali, outros profissionais vão trazer mais conteúdos, a ideia é que ali seja realmente uma plataforma bastante ampla e multidisciplinar, com a parte de softwares, tanto gratuitos como pagos, enfim. O objetivo é realmente educacional com essa plataforma e levar conhecimento para as pessoas. Mas, só fazendo uma pequena recordação da nossa live anterior, o que nós precisamos são de profissionais que conhecem odontologia. Então, nós precisamos de alguém que conheça o processo. Se possível, né, isso não é uma regra de corte, mas se o profissional tiver um pouco de conhecimento ou experiência, ou puder vivenciar o analógico um pouco, eu penso que isso vai ajudar muito, muito, muito esse profissional digital. Então, são cursos para mostrar o software, as ferramentas, o que cada ferramenta faz. E aí você pega, tá, essa ferramenta eu tenho que usar aqui. Eu posso voltar? Posso mexer aqui antes ou depois? Tudo isso você aprende num curso. Agora, o teu conhecimento de odontologia é que no final você emprega. Então, quando vocês estiverem em contato com próteses e você tiver informação, tá, essa prótese foi feita pelo digital, entenda que essa parte do CAD é uma parte muito importante do processo. Né? É o planejamento, é o desenho, é a criação daquele determinado tipo de trabalho. Então, isso é a maior parte, está do lado de cá, quem está operando isso. Então, se posso deixar uma dica, sejam cada vez melhores em odontologia, né? E aí eu acredito que realmente a gente vai ter bons frutos no digital. Na plataforma lá do Academy, tem a opção de você adquirir cursos isoladamente. Então, você pode pegar a introdução do Exocad,
Vamos pegar o básico, o intermediário. Você pode ir comprando os cursos um a um. No caso do Exocad, como básico, avançado, intermediário e avançado, dá para comprar o curso completo de Exocad. E tem os planos de assinatura, que eu acho bem legal, porque ali você tem acesso a 100% da plataforma. Então, você vai poder fazer todos os cursos que você quiser que estão ali na plataforma, e é uma plataforma constantemente abastecida. Com profissionais que não se sentem à vontade em assistir aulas por vídeo, etc., né? Um outro modelo são ou os cursos presenciais ou isso feito de uma forma à distância, mas ali com os alunos. Nós vamos trazer algumas novidades com isso também. Eu gosto dessa forma de dar curso. Eu gosto de estar ali com os alunos, interagindo no ato, né, na hora. Também é uma opção. Vai muito do aluno, de como o aluno se sente mais à vontade. Lógico que nessa plataforma com vídeos você tem interação, você tem o professor ali tirando suas dúvidas, respondendo, etc. Mas o interativo é bem interessante. Mas é muito difícil quando a gente vai dar um curso. Eu confesso para vocês que é muito, muito difícil quando a gente vai dar um curso de CAD básico e a pessoa não tem absolutamente nenhuma noção de término de preparo, do que é inserção, conceito básico de anatomia, básico de anatomia, etc. No mínimo, é muito difícil a gente conseguir concluir um treinamento. É muito difícil até cumprir os tópicos programados para um treinamento. Já quando você pega um técnico que é mais experiente, isso flui, que é uma delícia, né? Vai super leve, vai super natural, vai super tranquilo. Então, ainda um pouquinho com relação aos CADs, né? Nós temos as outras áreas, a parte de orto, e aí eu conheço o software de orto, conheço um pouco das ferramentas, mas eu não conheço absolutamente nada de orto, né? Orto. Softwares para buco, softwares para cirurgias guiadas, então softwares separados aí do CAD, e aí você vê um direcionamento também para esse tipo de profissional, né? Um profissional de cirurgia guiada, ter os softwares para as guiadas. E uma das coisas que eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na live passada também, eu acho que o interessante é a possibilidade de compartilhamento, de pegar o que eu estou fazendo aqui, mando para o Fábio. Fábio, o que você acha? Estou fazendo esse caso. Você é aquela paciente, tá? Olha, pus essa anatomia, vi isso daqui, a dimensão vertical, não sei o quê. Ele me dá um feedback do que ele espera do caso. Se eu estou fazendo um caso para ele, ele tem contato com a paciente, ele conhece o paciente, ele conhece qual que é a ideia. Não tem melhor forma disso. E não importa onde eu esteja. Hoje eu estou aqui em São Carlos, poderia estar em qualquer outro lugar. Internet, mandamos lá e ótimo. O Exocad, o pessoal que usa Exocad está muito acostumado, e isso tem virado até... Parece quando o pessoal perguntava se o sistema CAD-CAM era aberto ou fechado lá no começo. O pessoal pergunta, ele compartilha o HTML, né? Isso virou um negócio, uma ferramenta muito legal, né? Compartilhar o HTML. Compartilhar um arquivo que você pode abrir no seu celular pelo navegador do Chrome e ver o 3D ali na palma da mão. Onde você está? Estou em casa aqui agora. Antes de eu sair, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que chegou para mim lá o projeto. Olha, tá legal. Cara, pode fazer, beleza. Pô, que coisa mais maravilhosa que é isso. Imagina se eu dissesse, não, Fábio, então, eu vou estar quinta-feira aí na sua cidade, daí eu passo daí para a gente conversar. Imagina essa situação, né? Daqui a um tempo o povo vai achar esquisito, mas era o que a gente fazia há pouco tempo atrás, não muito, né? Então, eu acho que é muito legal essas questões de compartilhamento que a gente tem de forma geral no digital. Turma. Só para fechar aqui, então, na parte da guiada. A parte da guiada nos softwares, normalmente você tem uma parte de planejamento do implante, ou seja, o posicionamento no digital ali desse implante, e depois gerar o guia, né? Ou se vai ser gerado guia, são considerações.
bibliotecas de anilhas, de implantes que o fabricante do implante tem que estar disponibilizando para o teu programa, para o teu software. Então, aqui também é muito interessante, quanto mais usuários nós temos de um determinado software, mais ferramentas nós vamos ter, mais bibliotecas, mais fabricantes de implantes, né, direcionando isso. Eu desenvolvo biblioteca de implantes, já fiz algumas, e essa é uma opção que eu sempre coloco para o fabricante do implante. Né? Você vai fazer a tua biblioteca para o CAD e para a guiada? Ah, eu tenho guiada, então são duas bibliotecas para a mesma marca que fabrica. Então, no caso da Exocad, o DentalCAD e o Exoplan, no caso da Trishape, Implant Studio para guiada e Dental System para o laboratório, o Dental Ings, codiagnóstico para guiada, o DW ali para a proteção do CAD. Então, aí uma ferramenta direcionada mais para a parte da guiada. E eu falei do HTML antes, mas tem também o aplicativo, né, para o celular, que você pode baixar aí na Apple Store ou no Google Play. Você consegue baixar aí um visualizador também de arquivos 3D. E é bem legal, funciona, é gratuito, super prático, deixa instalado no celular, de repente você recebe um arquivo STL por e-mail, vai lá, consegue abrir o arquivo STL e usar um visualizador no celular. Turma, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa aí que eu tenha deixado bem colocado? Alguma questão? Eu tenho uma pergunta, Fábio, se tu me permite usar esse privilégio de estar aqui Claro, é um vendo. prazer. Adoro responder perguntas. O De que verdade. que você, qual que você acha que é o futuro nessa área de CAD? Tendência de desenvolvimento. O que que tu acha que pode nos surpreender? O que que tu acha que pode vir de novidade? Ou que tu Uma acha que vez eu pode ser um estava... melhoramento bem-vindo? Uhum. Tem uma coisa que uma vez eu escutei do dono da Exocad, do Tillman. Estava numa reunião com ele, muitos anos atrás, lá no IDS. Eu estava com o dono da VIP e a gente estava falando de distribuição, não sei o que lá, e papapá. E aí o Nonato, na época, falou de, cara, parceria para 10 anos. E o Tillman falou assim, quando a gente fala de tecnologia, 3 anos é muito tempo. Muita coisa pode acontecer em 3 anos. Então eu lembro que eu fiquei com esses 3 anos na cabeça como um teto ali. É lógico que a gente imagina coisas lá para frente, né? Mas eu penso que com o CAD, uma das coisas que vai mais ajudar a gente vai ser no momento que a gente tiver, de fato, inteligência artificial nisso. E aí os softwares vão estar aprendendo com a gente, fazendo os desenhos ali, eles vão estar entendendo o que a gente faz e vão começar a trazer alguma coisa um pouco mais para perto, um pouco mais pronta. O que eu vejo já hoje, e nós não temos inteligência artificial fazendo isso de verdade, assim, não tem ainda, então a gente depende muito disso. Ontem à noite eu conversei com o Guilherme Saavedra e ele estava me falando, estava super empolgado de estar podendo levar para alunos a parte de guiada, né? E o aluno que nunca pegou um contra-ângulo na mão e pegar ali um guia e fazer. Então, eu acho que o CAD, através da previsibilidade, através dessa opção de você receber aquilo e misturar todo mundo, um ajudar o outro, eu acho que o CAD vai agregar muito mais e a cada dia mais nisso. Eu espero que o mercado odontológico entenda, né, que o desenvolvimento, a evolução disso na nossa área vai acontecer de acordo com a demanda que o mercado consumir. Então, quando a gente fala lá dos softwares pirata, o cara que está cruzando aí achando que é piada, Socai é uma empresa muito grande, né? Mas eu fico imaginando, já pensou se um dia, né, o diretor da empresa fala, ninguém, então, todo mundo quer ser espertão e quer me passar a perna? Então, eu não brinco mais. E aí vai ser o que da odontologia digital? Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente está a gente está todo mundo no mesmo barco, desde o fabricante do software até nós, os usuários. Então, nós precisamos fazer a nossa parte,
eles a deles, e todo mundo ganhar com isso. A questão do software ter um custo, um valor alto para o Brasil, a nossa demanda, a nossa moeda, o nosso sistema tributário, essas coisas que eu vejo mais como dificultam a nossa vida, né? Mas mesmo assim eu ainda tenho uma esperança de que os fabricantes vão dar uma olhada e entender um pouco a nossa situação do Brasil e de outros países que têm a mesma dificuldade. Então eu acho que aos poucos as coisas vão se normalizando. Cada dia que passa, mais pessoas estão entrando no digital. Cada dia que passa, mais usuários no digital. Então, mais licenças estão sendo comercializadas, mais gente utilizando, mais problemas sendo identificados, né? Imagina essa quantidade de usuários aí no mundo inteiro reportando lá para o distribuidor que deu um bug de uma. Eu falo às vezes, eu tenho atualizações de programa que a gente recebe e você não tinha percebido nenhum problema nele. E está lá no relatório do que teve, resolvemos um bug e tal. É porque em algum lugar alguém estava tentando fazer alguma coisa e não estava dando certo. Então, vê que é um negócio que é mundial. Um problema que pode estar acontecendo com um cara lá Sim. na Áustria, a atualização e a versão que nós estamos usando aqui no Brasil é a mesma. Então é muito legal isso. Isso me anima muito. E se a gente pensar a quantidade de usuários, a quantidade de profissionais que estão olhando para isso agora, cada vez está sendo mais rápido, né? Você vê que as versões de software elas estão indo cada vez mais rápido, o mercado odontológico está crescendo. Então, a gente estava falando outro dia de propósito, eu acho que eu penso sempre nisso. Meu propósito é fazer o digital dar certo. Com o que eu puder contribuir. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? E as pessoas que estão aqui assistindo e as pessoas que vão assistir depois, está todo mundo correndo atrás. Está todo mundo atrás. Eu acho que é isso que a gente precisa para o CAD dar certo. Show. Usuários, Você empresas, chamou atenção para uma coisa muito importante que é o poder de mobilização que nós, como comunidade odontológica, temos, né, Fábio? Por exemplo, de nos mobilizarmos para ter acesso à tecnologia com mais facilidades tributárias, né? E uma sim, coisa que pode interessar não só a comunidade odontológica, né, os dentistas e técnicos, mas também as empresas, porque vai ter mais capilaridade dos seus produtos, né? Acho isso muito exato. importante que você falou. Essa questão do software, de modular o software, é isso, né? Buscar tornar acessível para você comprar. Às vezes o software raiz já te atende, você não tem uma demanda para outras coisas, você não usa Aham. scanner intraoral, então você não gera modelos para impressão. É tudo uma Uhum. questão de montar o seu pacote com o seu perfil. Às vezes é uma coisa que você tem uma demanda muito pequena, então você tem maior demanda, você faz, você terceiriza. Gerar modelo. Eu às vezes recebo de amigo, assim, pedidos de socorro. Fábio, gera um modelo aí para mim, cara. Eu recebi um escaneamento intraoral, o primeiro escaneamento intraoral que eu estou recebendo. Vê se tá bom e tal. Então, eu gero para você um modelo, para você testar e tal. Então, eu acho isso muito legal. Essa solução do Flex, que a Exocad fez, por exemplo, é uma tentativa, né, de você paga menos pelo software, mas aí no ano que vem você renova ele obrigatoriamente, também é modular. Eu tive uma reunião com o João, da Exocad, alguns dias atrás, a gente falou sobre isso, né? Eu acho que todas as empresas aí do setor que estão focadas no digital estão tentando achar um jeito de nos ajudar. É importante, eles precisam de nós, nós precisamos deles. Então, eles não Sim. podem simplesmente falar, se você não pode comprar, tudo bem. Não é assim Aham. também, né? Mas eu realmente, o que me preocupa muito quando eu vejo esse negócio da pirataria, porque o nosso mercado é muito pequeno e a pirataria, o nosso mercado não dá para comparar com SolidWorks, por exemplo, um dos softwares Ou mais até mesmo conhecidos com da um pacote indústria. Office, né? Exato. Eu pago o Office mensalzinho, é tão barato hoje, né? Uhum. Vem lá no meu cartão de crédito, chega lá a faturinha lá do Office. É tão gostoso ter um software pago, que vai se atualizando, que está sempre legal. Eu sou um cara que adora software. Cara, mudou uma coisa na interface, eu pareço criança, cara. Eu quero saber o que mudou no Eu botão. também sou Eu assim. sou muito bobo, assim. Eu Aham. adoro interface de software. É que o Socad mudou agora, né, para uma interface, tem a opção da interface noturna, menos Sim. cansativo para a visão, né? Aham. Melhor. Eu sou um cara que Temos fico uma, 12 horas no temos computador uma por pergunta dia, pelo aqui. menos. Temos uma pergunta. Tá? Qual a sua opinião da compra da Exocad pela Align Technologies?
Cara, esse negócio de empresa comprar empresa, bom, já vivi isso várias vezes na minha vida corporativa, né? Já tive sentado em mesas ali com pessoas querendo comprar, teve negócios que não deram certo. Cubo quase foi vendido uma vez também. Participei da parte da VIP, né? A VIP ali foi o maior negócio de venda que eu estive envolvido. E Para Dentsply Village, quando Cirona? foi comprada, Village, quando foi comprada pela Evoclar, depois a Dentsply comprou a Cirona, logo depois comprou a VIP, 6 meses depois. É uma coisa assim, natural, uma coisa absolutamente natural no corporativo. A Align, ela manteve as empresas independentes, né? Então, a Exocad continua lá os profissionais Exocad, Align. Até dentro da Align, a Itero também fica separado. Então, são direcionamentos de mercado diferentes. Até o perfil da empresa, eu nunca estive na Align, mas deve ser assim, você entra numa empresa, eu estou na Doni agora há pouco tempo, eu entro lá, tem a vibe da Doni, pessoal da Doni. Cada empresa tem a sua identidade ali na equipe, e nisso fica muito bem separado. Eu não acredito que vá ter uma impressão que eu tenho. São negócios diferentes e continuam sendo negócios diferentes. Eu acho que a Exocad ganha força por estar no mesmo grupo de uma empresa de orto, e aí para orto, a Exocad logo está aí com algumas coisas de orto, com certeza. E o fluxo Isso não é restaurador do Aitero exclusivo. provavelmente se beneficia do expertise da Exocad, tu acha? Muito. Porque eu fiz até alguns trabalhos com clientes que tem o Aitero, porque até o próprio time da Line eles têm pouca experiência com a prótese, com o restaurativo, né? Eu estou em alguns grupos de usuários ali de Aitero, eu vejo o pessoal perguntando ali, e Sim, dá para perceber, assim, que eles estão novos nisso, né? Nessa parte do sim. restaurativo. Então, acho que agrega. Mas vai agregar também até, eu acho que para quem tem a Line provavelmente vai ter ali uma condição com o software da Exocad favorecida. É, Estão dentro da mesma casinha, né? No eu final, não né? sei até que Tá ponto, nessa árvore. eu não sei até que ponto tá, mas um tempo atrás a Dentsply Cirona tinha assinado um acordo de intenção de cooperação junto com a Exocad também, né? Foi Para desenvolvimento 2019. de algumas coisas, né? Aham. Foi 2019, mas foi antes É. da compra. Então, eu não Uhum. sei o quanto que para Dentsply e Cirona, o quanto que essa negociação muda. Por exemplo, né, no caso da VIP, eu vendi a Villand. A Villand foi comprada pela Evoclar. Eu deixei de vender Villand e passei a vender VHF, que era a mesma marca, a mesma máquina, só que com outra marca. Então tem muito disso também. No digital, se você for ver, tem muita marca, mas não tem tantos fabricantes assim, não, né? A Sim. gente, quando vai lá para o IDS, você passa em alguns instantes e fala, mas essa máquina aqui é aquela uma lá, né? Então, tem algumas diferenças. É. Eu Essa nunca, faz algumas coisas, aquela faz outras. eu nunca me Você tem esqueço exemplo, quando. né? A própria Straumann, né? Com a Motion. Eles têm a Uhum. linha branca, que ficou conhecida no Brasil como linha branca, que é a Straumann, e a preta é a Manguebar, Raiz, né? Tinham diferenças entre elas, né? Tem algumas coisas. Então, assim, tudo é uma questão de política comercial, interesse comercial, no final das contas. Né? O que toca o nosso mercado, no final das contas, como qualquer outro, é o comercial, é a feira, é o dinheiro, é o negócio. Mas eu ainda vejo a Exocad como uma empresa que vai continuar com a linha de desenvolvimento de software, que foi muito interessante. A Exocad deu uma revolucionada aí no Eu CAD, nunca me né? Eles esqueço. criaram. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava no CIOSP e eu fui a um stand de uma empresa suíça, que eu não me lembro o nome agora, e o cara foi muito gentil comigo, mas me perguntou direto: o senhor é dentista, né? Eu disse: sim. Não, é que nós não vendemos para dentistas, nós vendemos as peças para as empresas que fabricam os equipamentos de vocês. Exato, Ou seja, exato. fresadoras que fabricam peças das nossas fresadoras, máquinas que fabricam os componentes dos nossos equipamentos digitais. Ou seja, é outro mundo, né? Outro mercado, né? Sim. E
E agora, com a impressão 3D, o pessoal vai ficar mais ainda, na semana que vem a gente vai falar de manufatura, né? O pessoal vai ficar mais ainda impressionado com essa miscelânea que acontece. Mas, para mim, no frigir dos ovos, não é tudo a mesma coisa. Você consegue ter o mesmo produto em duas empresas diferentes, no final das contas, com características diferentes. Eu não sei se você lembra, eu fui vendedor de carro antes de ir para a prótese. A BMW 92 ou 93, eu me lembro que o dono do estacionamento que eu trabalhei tinha a inglesa e a alemã. Eu tinha 19 anos, confesso que eu não andava na velocidade permitida. A inglesa cortava 190, a alemã não cortava. Então você dava 200 e pouco na alemã. As duas eram BMW, mas tinha um chipzinho lá dentro que mudava a coisa, Aham. né? Que Então, hoje eu acho corta a que 300, né? é uma questão de configuração. Eu me lembro que a Motion 1, a primeira Motion que veio para o Brasil para testar, a placa de comando era uma caixa maior do que... Era uma caixa gigante que ficava do lado da máquina. Aquilo ali era o controlador. Hoje é uma placa que está em cima da máquina, né? Que Então, loucura, né? assim, a tecnologia ela vai evoluindo e, às vezes, uma simples mudança de placa torna um equipamento 50% mais rápido, torna uma máquina de usinagem mais rápida. Então, eu acredito que... Eu fico feliz quando uma empresa grande adquire outra. Isso aí é dinheiro que está indo ali para dentro. Com certeza, esse dinheiro, parte dele vai para o budget lá de desenvolvimento, pesquisa e tudo mais. Joia. E eu estou muito feliz porque muitas vezes eu recebo telefonema de professor não sei da onde, que está fazendo uma pesquisa e aí me liga para falar de alguma coisa. Putz, eu fico super feliz de ver as pessoas pesquisando, mexendo e indo atrás. Só fico com receio quando as pessoas inventam as gambiarras aí, as coisas. Eu falo, gente, vai devagar com a dor que o santo é de barro. Vamos abusar, né? Vamos continuar lendo o manualzinho antes de mexer, né? Vamos fazer curso, senão a É, gente descaracteriza. tem muito achismo ainda, né? Nesse mercado, né? É, Infelizmente. é, o brasileiro curte, né, cara, inventar É, uma coisa, né? Curte. é. Eu também gosto, mas assim, eu não chuto as coisas no mercado porque eu acho. Se eu tenho uma ideia, eu tô fazendo agora esse negócio do articulador. Cara, eu poderia ter pego lá, postado no Instagram, tá, vou garantir a ideia. Mas, cara, vamos validar antes e depois vamos trazer aqui para o pessoal entender aonde está a ideia, o conceito, foi testado, foi validado, serve para qualquer scanner, vai ser assim. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais... ter um pouquinho mais de cuidado com as coisas. Show, show. E uma coisa que os softwares evoluem muito rápido, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tem uma geração nova aí que tá esperando uma evolução pessoal muito rápida, né? Profissional muito rápida. Vai com muita sede ao pote e às vezes se afoga, né? É gente que fala de notoriedade e experiência sem ter passado pelo crivo do tempo, né? É complicado. Eu gosto... Não é porque eu tô mais velho, Não é porque a gente tá mas jovem há mais tempo, né, Fábio? é uma experiência de jovem que a gente tem a mais, né? Então, eu gostei dessa tua expressão outro dia, foi fantástico. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é querer botar crenças limitantes na coisa, não é isso. Mas a gente precisa de tempo, um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, né? E É. parar de pôr a culpa no software e Uhum. assumir um pouco da nossa responsabilidade com as coisas. Show. Fábio, sem palavras para a aula dessa noite. Eu, particularmente, me sinto assim realizado porque realmente atingiu as minhas expectativas. Apesar de ter falado exclusivamente de CAD, você conseguiu, além de ser abrangente, conseguiu conectar bem e muito legal a gente saber que a gente pode ter, por exemplo, você frisou conteúdos que mencionou na aula anterior e nós vamos colocar tudo isso no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Então você tem acesso à aula de hoje do Fábio, a aula passada. Ele está disponível no Instagram dele, no TPD Fábio Costa. E o e-mail dele está aí na tela para você anotar o que você precisar. O Fábio é realmente essa figura apaixonada pelo que faz,
e a essa hora da noite, com essa energia, com essa vibração, eu tenho certeza que ele vai te responder assim que puder, qualquer dúvida que você tiver. Fábio, muito, muito obrigado. E terça-feira que vem nós temos sobre CAN, é isso? Sobre Vamos falar do manufatura, processo né? de vamos falar de manufatura. 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 Vamos falar alguns detalhes aí importantes para se considerar da manufatura. Eu quero Injeção de agradecer, medicamentos. eu quero agradecer de novo eu como coordenador científico da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, quero agradecer ao diretor científico, Dr. Carlos Franci, e também ao presidente, Dr. Paulo Cano, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer de novo ao Fábio Costa pela sua presença, pelo seu empenho, e a você que nos dá a honra de assistir esse material feito com muito amor, carinho compartilhado com você. Muito obrigado a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.